contei pra uma conhecida minha que eu marquei a minha laqueadura pelo SUS. E, sendo bem sincera, gente, eu tenho 29 anos, eu nunca quis ter filho, eu não quero ter filho, principalmente eu não quero ser gestante, sabe? Eu não quero engravidar. Eu não quero. E aí eu contei pra uma conhecida minha que eu tinha marcado. E aí ela começou com uma super palestra pra mim, tentando me convencer a não somente não fazer a laqueadura, mas a ter filhos. Ah, filho é bênção, ela falava. Porque você só não conheceu um homem que despertasse a maternidade em você. De cara a gente percebe um olhar que faz com que a maternidade pareça ser algo que está sempre ali dentro, só precisa de um empurrãozinho para aparecer. Que faz com que o gosto, a vontade e o desejo de ter filho sempre estivesse dentro da mulher. E só precisa, por sua vez, de alguém que dê condição para que esse gosto, essa vontade, aflore. E a consequência disso é que quem não quer ter filho vira um monstro, né? Para falar sobre isso, eu vou usar como base o artigo Experiências de Mulheres Sem Filhos, a Mulher Singular no Plural. Artigo da Lucy Mansur, da Universidade de São Paulo. Já eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social e eu vou botar o arroba da criadora que eu usei aqui no início do vídeo, que foi o mote para esse assunto que eu acho interessante. E aqui eu vou usar um pedaço do artigo, né, para conseguir falar com vocês sobre esse assunto, né? É importante dizer que, primeiro, como a subjetividade é algo construído, constituído socialmente, a mulher numa sociedade como a nossa, em que a maternidade é essa potencialidade que está a todo momento a ponto de sair, a ponto de chegar, de aparecer, né? Essa potencialidade que só precisa de um bom gancho, aquelas que não querem ter filhos, geralmente vão passar por situações íntimas de discussão consigo mesma sobre não realizar esse potencial que parece ser óbvio e natural. Isso porque, da maneira como nós vivemos hoje, tudo se passa como se a maternidade tornasse a mulher completa. Porque tendo filho, finalmente a mulher consegue ocupar um espaço que é dedicado a ela no âmbito sociocultural. E eu já cheguei a fazer um vídeo onde a pesquisadora havia entrevistado 6 casais e nessas entrevistas o ponto dela era o seguinte: vocês não querem ter filhos. Como que as pessoas reagem a isso no entorno? E as autoras desse primeiro artigo que eu estou citando agora, elas já tinham percebido, né, nessas interações, nas entrevistas, que geralmente o estigma acaba sendo destinado à mulher e geralmente acaba sendo, por ser um estigma, patologizado. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Aqui neste artigo, a Lucy também volta nesse assunto. O estigma é um elemento muito forte e ele contribui para ter aqueles comentários do tipo assim, ah, você não é que você não quer ter filho, é que você não pode ter filho, né? Eu conheço uma pessoa que tem a mesma coisa que você e ela também não pode ter filho, tadinha. E como a presente pesquisa é uma entrevista com 8 mulheres, é muito interessante perceber algumas coisas, né? Uma delas seria uma mulher tradicional, por exemplo, aquela que não conseguiu ter filhos por conta de algo orgânico, de fato, talvez uma patologia. E é interessante perceber no relato dela como que isso se transforma numa questão que dura a vida toda. Isso é uma questão que sempre aparece nos debates internos, sempre aparece nas conversas com a família, sempre aparece ali no círculo social. E não conseguir engravidar acaba gerando um desgaste, um tipo de trauma que afeta direto a subjetividade da pessoa. Isso porque o adjetivo estéril funciona simbolicamente para dizer você é vazia. É interessante esse artigo também porque, ao contrário do primeiro artigo que eu tratei em vídeos anteriores, onde havia uma entrevista com os casais, né? O ponto desse primeiro era muito mais o estigma, ou seja, era entender como que as pessoas lidam com o fato, né, da mulher e do cara não querer ter filhos, e entender como que elas reagem ali no convívio dessas pessoas. Ali, nesse artigo, é possível verificar que existe, de fato, um estigma.
Nesse aqui que eu estou apresentando para vocês é interessante porque é uma descrição de como que esse debate interno ele sempre acontece para todas, o tempo todo. E como que até as pessoas que de um jeito às vezes condescendente dizem que são doentes, que não podem ter filhos, quando na verdade não querem, a cada momento em que precisam mentir só para não ter um debate, só para não rolar um bate-papo constrangedor no fundo, né? A cada momento que isso acontece, há uma reatualização dessa discussão, porque é desconfortável passar por isso. Esse tipo de estigma, inclusive, ele funciona muito para a gente entender como que, de fato, você tem um papel feminino muito bem construído e uma subjetividade feminina muito bem incutida nos corpos femininos. E de como que isso tem uma consequência direta na maneira como a gente lida com a nossa própria vida. E como que a maneira como a gente lida com a nossa própria vida, na maior parte das vezes, talvez todas as vezes, é diretamente relacionado à maneira como o próprio mundo que a gente vive nos concebe. Tudo bem?